Olá, gente, boa noite. Muito bem-vindas. Bem-vindas. Vou começar de novo me apresentando como sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina Andrade, eu sou médica, sou pediatra e aqui na minha rede eu ajudo mães de primeira viagem a se sentirem preparadas para a maternidade. O tema da live de hoje é mitos que confundem as mães de primeira viagem. E quem é mãe de primeira viagem sabe que existe um monte de mito, um monte de coisa que as pessoas falam que deixa realmente a gente confusa. Hoje, o que eu programei para nossa live? Eu deixei aqui alguns mitos que eu já estou assim, escuto todo dia as pessoas falando, perguntando, mas eu vou deixar hoje meio aberto. Então, se vocês tiverem, já ouvi tal coisa, não sei se é verdade ou se é mentira, quer perguntar, minha avó costuma falar. É verdade ou é um mito? Fico confusa se tal coisa é desse jeito ou não é. Vai mandando aqui no chat que eu vou olhando e a gente vai conversando. Aqui, ó, uma pessoa falou, um nenê de 1 ano e meio está na fase de birras. 1 ano e meio normalmente é a idade que as birras começam mesmo. Ó, leite fraco. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou começar já com a pergunta da Tassi, que foi a primeira que falou lá. Ela me perguntou se é verdade que os bebês precisam tomar água. Esse é um mito que corre muito por aí, né? Tanto água quanto chá. Muita mãe de primeira viagem escuta palpite dos outros e fala assim, não, só leite não é suficiente, olha como tá calor, precisa da água, precisa dar chá para ele ficar mais calmo. E de cara, gente, já é um mito. Os bebês até 6 meses de vida, que é com 6 meses e os sinais de prontidão, eles vão começar aí a introdução alimentar, mas antes disso, tudo que eles precisam é leite. Mas é leite materno? Sim, apenas leite materno. Não, mas é fórmula? Sim, apenas fórmula. Porque o leite materno, ele já tem toda a água que ele precisa para se manter hidratado. Mas é a fórmula. Na diluição da fórmula, você usa a água. Então, toda a água que o bebê precisa está ou no leite materno ou na diluição da fórmula. Então, não precisa ficar preocupada com isso. Por que a gente não quer dar água para esse bebê abaixo de 6 meses? Porque toda vez que ele bebe uma mamadeira de água, é caloria vazia. Então, não vai adicionar caloria, carboidrato, proteína para ele, mas vai ocupar um espaço no estômago. Então, ele vai se sentir cheio, ele vai se sentir saciado, ele não vai mamar mamadeira, vai mamar só a água e ele não vai engordar. Então, a gente não indica que dê água abaixo de 6 meses. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que em alguns casos específicos, individualizados, na sua consulta com o pediatra, a orientação pode ser diferente. Então, muitas vezes a gente pode usar a água como se fosse um remédio. Então, em crianças que têm sinal de desidratação, em crianças que são muito constipadas, bebês que são muito constipados, aí a gente tem uma tática de dar água de uma forma assim completamente orientada, numa quantidade muito pequena, mas não é para hidratar, é para tratar um problema. Então, no geral, não precisa dar água. 6 meses começou a introdução alimentar, aí é obrigatório dar água. Aí a gente começa, porque esse bebê ele vai começar a receber comida, vai começar a receber sólido, e aí se não beber água, vai acabar constipando, né? Porque ele sai do líquido e vai para o sólido. Então, aí precisa ter um pouquinho mais de água. Outra pergunta que eu vi aqui, leite fraco. Existe isso? Também muita gente escuta, passou de 1 ano, esse leite aí tá fraco, nem precisa, virou água. Isso aí é verdade? Será que o leite fica fraco com o tempo? Outro mito, muito difundido, né? Eu aposto que todo mundo já ouviu isso. Gente, o leite materno, ele nunca fica fraco. Inclusive, ele não muda. A criança pode ter 6 meses de vida ou ela pode ter 5 anos de idade. O leite materno, ele continua sendo nutritivo do jeito que ele sempre foi. Então, não existe. Até mães que têm desnutrição
tem um leite materno que é suficientemente completo e rico. Então, o leite materno não fica fraco. O que muda depois de um ano? O que muda é o seu filho. Então, se ele era desse tamanhozinho, agora ele já é uma criança grande. Então, a partir de 1 ano de idade, o que vai nutrir essa criança não é mais o leite. É a comida, é o almoço, é o jantar, é o café da tarde. Não quer dizer que o seu leite mudou. Ele continua muito completo. Quem mudou foi o seu filho. E agora o leite já não é mais suficiente para ele precisa de outras coisas. Mas o seu leite continua igual, ele não vai ficar aguado, ele não vai ficar fraco, nada disso. E o aleitamento materno, você pode continuar ele enquanto fizer bem para você e para o seu bebê. E a gente não fala mais, tem que ir até tal idade, até tal. Não, é enquanto estiver fazendo bem para vocês dois. Depois dos 6 meses, né? Porque até 6 meses precisa ser exclusivamente leite materno ou exclusivamente fórmula. Vamos ver, o que mais? Essas duas eu vi que foram perguntas aqui e eu já tinha até separado elas. Leite fica mais carne. Lá, bebê recém-nascido precisa tomar sol? É outra que eu também já tinha separado aqui para vocês. Gente, não precisa e não pode tomar sol. Todos os bebês, a partir de 7 dias de vida, eles começam a suplementação de vitamina D, que é a vitamina do sol. Então, eles já têm essa suplementação para já garantir tudo que eles precisam, porque é a única vitamina que não tem quantidade suficiente no leite materno, nem na fórmula. Realmente precisa ser suplementado. Por que a gente não expõe o bebê à luz do sol ao invés de suplementar? Porque a luz do sol, gente, para ela se transformar em vitamina D na nossa pele, ela precisa bater num certo ângulo específico. Esse ângulo específico para conseguir transformar a luz do sol em vitamina D só acontece das 10 às 15 da tarde. O que acontece das 10 às 15 da tarde também? É a maior incidência solar com maior risco de câncer. Então, bebês que têm a pele completamente sensível, que têm a pele que ainda não está madura, eles têm um risco muito maior de exposição solar. Então, eles têm um risco muito maior de queimadura, eles têm um risco muito maior de câncer de pele, não só agora, mas também na vida adulta dele. Então, a gente não recomenda que bebês tomem sol diretamente. Mas eu vou fazer um passeio no parque, vou deixar ele no carrinho. Não, sem problemas. Inclusive, estimulo. É para sim fazer passeio no parque, em lugares abertos. Agora, ficar deitado, tomando sol. Mas é 15 minutinhos no sol abaixo das 10 da manhã. Não vai adiantar nada para vitamina D e ainda tem o seu risco de exposição a raio UVA e UVB. Então, não vale a pena. Mas se o bebê tiver amarelo, precisa? Não precisa. A luz solar, ela não é suficiente para tirar o amarelão. O amarelão, ou ele vai melhorar sozinho, ou o seu bebê precisa ser internado para fazer a luz roxa. Então, não tem indicação nenhuma de deixar o bebê fazendo banho de sol. Deixa eu já cortar do banho de sol daqui. Acho que eu já cortei. Eu falei, bebê que toma... Nenhum bebê precisa beber água. Nem os que estão com leite materno, nem os de fórmula. Chá para cólica, eu falei também. A única coisa que o bebê precisa é de leite, até os 6 meses de idade. Não pode dar água e não se deve dar chá. Porque o chá... mas é natural, doutora. Mas chá intoxica. Pensa no corpinho deles, é muito pouquinho. Então não pode. Por que mas se eu der um pouquinho de chá de camomila, ele dorme tão bem? Por quê? Porque ele tá intoxicado. Não pode dar chá para bebê abaixo de 6 meses, gente. E mesmo depois da introdução alimentar, com 6 meses, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vi bebê chegando em sala de emergência porque a mãe deu chá de sene e a criança intoxicou. Então, muito cuidado. É só leite, materno ou fórmula.
Outro mito que muita gente fala é: ah, se o bebê está chorando é porque ele está com fome. Então, alguém vê o seu bebê chorando, nunca teve contato com o seu bebê, não consegue reconhecer nenhuma necessidade dele, nenhum tipo de choro, e já chega para você e fala assim: ah, tá chorando é porque tá com fome. Gente, choro é o único jeito que o bebê tem para se comunicar, e não necessariamente vai ser fome. Às vezes o seu filho ele vai estar chorando porque ele tá assustado. Às vezes o seu filho vai estar chorando porque ele tá incomodado com a etiqueta que tá na roupa. É o jeito dele falar: olha, estou com algum incômodo. Então é mito de que se está chorando necessariamente precisa ser colocado no peito ou na mamadeira porque está com fome. E outra coisa que confunde muito as mães no começo, né, é que o bebê ele tem um reflexo de procura. Então, se você encosta aqui, ó, do lado da boca dele ou em qualquer lugar da boca, ele faz assim, ó. É um reflexo involuntário que permite que a amamentação comece aí nos primeiros dias, mas ele segue por algumas semanas esse reflexo. Então, você encostou no seu bebê, ele vai procurar para o lado que você encostou. Não significa necessariamente que ele está com fome. Você fala: nossa, eu coloco ele aqui, já fica procurando como se já estivesse com fome querendo mamar. Acabou de mamar, será que tá? Não, não tá. Às vezes é o reflexo involuntário de procura, não necessariamente é a fome. E sobre a amamentação, gente, vocês já ouviram falar? Ah, a mãe que amamenta não pode comer carne de porco, não pode comer chocolate, não pode beber Coca-Cola, não pode tomar café. Esse é verdade ou é mito? Esse mito, ele me dói toda vez que eu escuto. Porque eu sei que a vida da mãe já é completamente assim, já é cheia de demandas, daquele nenê novo, daquele ajuste de rotina. E a sensação que eu tenho é que as pessoas, elas querem restringir cada vez mais a vida dessa mãe, principalmente da mãe que amamenta. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente não se limita, a gente não se restringe dessa forma. Então, a alimentação da mãe, ela influencia na... Perdão, tocou meu alarme. Então, a alimentação da mãe, ela influencia na cólica do bebê? Ela pode sim influenciar, mas é uma coisa determinante? Por exemplo, existe uma lista de alimentos pré-estabelecidos que necessariamente causam cólica em todos os bebês? Não, gente, isso não existe. Então, não existe você começar a sua vida já restringindo 1 milhão de coisas. Várias coisas que te dão prazer comer, muita coisa saudável. Tem gente que fala que não pode comer carne, não pode comer feijão, sendo que amanhã ela tem que ter uma alimentação nutritiva e saudável. Então, não existe isso. Você pode comer tudo o que você quiser. Ah, percebi que eu comi, sei lá, abobrinha, meu bebê teve mais cólica ou teve mais gases. Tudo bem, então é você e o seu bebê. Tira a abobrinha, vê se ele melhora. Ah, não, não melhorou. Não era abobrinha. Ah, não, melhorou. Come a abobrinha de novo. Piorou de novo? Pode ser que realmente no seu caso, com o seu bebê, alguns alimentos precisem ser mais restritos. Mas eu vou te falar, gente, que é muito raro, muito. Muitas vezes as mães falam: nossa, eu comi a abobrinha nesse dia, ele teve muita cólica, tirei a abobrinha. E não foi confirmar isso uma segunda vez. Às vezes tira o bebê, continua tendo cólica do mesmo jeito. A única ressalva dessa questão da alimentação da mãe é bebida alcoólica, porque passa para o leite materno sim, e a cafeína precisa ser restrita a 1 expresso por dia, então 1 xicrinha por dia, porque se você toma mais do que isso, pode ser que o seu bebê fique agitado, com mais cólica e com dificuldade para dormir, pela cafeína. Mas 1 xicrinha pode sim. Eu sei que muita gente ama tomar um cafezinho. Imagina, pô, já não tá dormindo direito, já tá com dificuldade de entender o bebê, entender as demandas, e ainda não pode nem tomar um cafezinho, comer um chocolatinho. Mas também a alimentação é para ser saudável, hein? Não tô falando pra você comer hambúrguer, Coca-Cola e chocolate todo dia. Até porque, eu sempre gosto de falar essa curiosidade, mas a dieta da mãe, ela
muda o gosto do leite materno. E isso vai influenciar o paladar do seu filho na introdução alimentar. Então, enquanto tá ali amamentando, tá comendo hambúrguer e pastel, seu filho, quando for comer brócolis, vai falar, cadê aquele gostinho gostoso que eu comia antes, que eu sentia? Ver esse negócio verde agora. Então, a gente tem que ser exemplo pro nosso filho desde o início. Banho de chuveiro pode dar otite? Não, pode ficar tranquila. Pode dar banho de chuveiro desde os primeiros dias de vida, não precisa colocar algodãozinho. Ah lá, ouvi muito, não pode comer chocolate nem tomar café. E aí a sua vida fica completamente restrita, sem necessidade. Eu vejo muita mãe deixando de tomar remédio que usava continuamente, às vezes remédio de saúde mental. Eu vejo muita mãe passando por dor e não tomando remédio para dor, porque acha que isso vai para o leite materno. A gente precisa, gente, sempre estar rodeado de conhecimento para nossa vida seguir o mais próximo do que a gente quer pra gente. Eu não vou dizer mais próximo do normal, porque o normal é muito relativo, né? A gente existe num normal agora. Depois que vem um bebê, existe um novo normal. Mas tem que ser mais próximo daquilo que a gente quer, daquilo que faz a gente feliz. É verdade que não pode dar remédio para febre quando a criança toma vacina. Então, tomou vacina, eu posso dar remédio para febre caso ela tenha? Pode. Ninguém gosta de ficar com febre. Não tem problema nenhum. O que não pode, gente, é dar remédio antes da febre. Então, seu filho tomou a vacina, você fala, já vou dar um paracetamol que é para ele nem ter febre. Aí tem alguns estudos, não muito consolidados, mas tem alguns estudos que mostraram que dar o remédio para febre antes da febre é como se desse uma silenciada na imunidade do bebê. E aí a resposta à vacina pode não ser tão boa quanto seria. Então a gente precisa dar a vacina, aí a gente precisa esperar, aí teve febre, que foi uma resposta do organismo dele, de estou respondendo à vacina, estou criando anticorpos, aí sim você pode dar o remédio para febre. Que mais mitos que vocês já ouviram? Fala assim, eu já ouvi um mito tal, é verdade? Sereno, dá gripe, então um tempo gelado, vento frio. Não, o que dá gripe, gente, é vírus. Vírus a gente passa de um para o outro. Mas por que no inverno a gente fica mais doente? Porque no inverno, pelo tempo seco, pelo tempo frio, a nossa mucosa do nariz, ela fica mais suscetível aos vírus entrarem e ficarem. E a gente fica mais aglomerado em espaços fechados para ficar mais quentinho. Então a gente transmite mais vírus de um para o outro. Mas sereno não dá gripe, beber gelado não dá gripe, piscina não dá gripe, e outra coisa que não dá gripe, que é muito importante para as crianças, andar descalço não dá gripe. Andar descalço é muito importante para os bebês criarem a curvatura do pé, porque se vocês separarem, olha o pezinho do bebê de vocês, ele é plano, ele é reto, ele precisa criar aquela curvatura depois de uma certa idade. Então, quando eles começam a andar, o ideal é que eles fiquem descalço a maior parte do tempo, para criar essa curvatura logo, para estimular os músculos certos da perna. Falando em estimular um músculo certo da perna, andador ajuda a andar mais rápido? Vocês acham que andador ajuda? Gente, o andador, olha lá, eu acho que não. Não, é mito. Andador não ajuda a andar mais rápido. Andador só atrapalha. Além de atrapalhar, é perigoso. Então, quando você coloca um bebê no andador, primeiro, se o seu bebê está precisando do andador, de ficar sentadinho no andador, é porque ele ainda não está preparado para andar.
Porque se ele tivesse preparado para andar, ele daria os primeiros passinhos. Então você acaba dando autonomia e colocando numa posição um bebê que ainda não está preparado para estar nessa posição. Esse bebê, ele empurra com o pezinho. Ele não anda, ele não faz força na perna, ele só fica fazendo assim. Então isso não vai fortalecer a musculatura certa. O jeito que ele fica sentado abre o quadril dele e isso pode atrapalhar o desenvolvimento do quadril. Então, além de ser perigoso, porque ele pode sair correndo, empurrando e cair da escada, e acontece mais do que vocês imaginam, ele vai atrapalhar todo o desenvolvimento da musculatura. Então, andador é um item proibido. Não pode. É literalmente proibido, gente. Literalmente. O que pode? Vocês já viram aquele que parece um andador, mas ele é como se fosse um carrinho de empurrar? Você não coloca o bebê em cima. Ele só segura e ele vai empurrando esse carrinho. Esse pode. Por quê? Porque para o bebê conseguir usar aquilo, ele precisa, no mínimo, tá já conseguindo ficar em pé e já estar conseguindo dar os primeiros passinhos, porque senão ele nem consegue usar. E aí não tem problema, porque ele está usando aquilo só como um apoio mínimo. Bicicleta de equilíbrio é uma fase um pouco mais, né, um pouco maior, mas é muito legal a ideia da bicicleta de equilíbrio. A criança primeiro aprende o equilíbrio para depois conseguir sair pedalando, né? Porque não faz muito sentido você pedalar sem você conseguir equilibrar. Bicicleta de equilíbrio não é a mesma coisa, gente. Bicicleta de equilíbrio, para uma criança conseguir ficar na bicicleta de equilíbrio, ela tem que estar andando, ó, com muita facilidade. Outra coisa que costumam falar, nascente com 2 meses de vida, o esperado do nascimento do dente é a partir de 6 meses. Muita mãe fala que a partir de 4 meses nasce. Eu nunca vi um bebê com 4 meses com dente. Mas tem muita mãe que às vezes chega na consulta com 6 meses e fala, não, nasceu com 4. Então, agora com 2 meses é muito raro. Existe uma situação que chama dente neonatal. Às vezes o bebê, ele nasce com dente, para vocês terem noção. Mas não é o esperado, é raro. Existem as pérolas de Epstein. Depois procura, pérolas de Epstein. São umas bolinhas brancas que tem na gengiva, que são muito comum nesses primeiros 3 meses de vida e parecem muito dente. Mas não são. São só um depósito de queratina que depois vai embora. Outra coisa que as mães escutam muito, tá com o seu bebê lá, o bebê confortávelzinho no colo, aí vem uma pessoa e fala assim, nossa, mas um bebê desse tamanho, sem luva, sem meia, precisa colocar. É obrigatório colocar luva e meia no bebezinho? Essa eu acho que é uma das mais clássicas. Se tiver gelado, você coloca a mão na mãozinha do seu bebê, tá? Nossa, muito gelada, precisa colocar uma luva lá? Não. Mandaram um não aqui, ó. Saiu da maternidade, precisa sair com a luvinha, precisa sair com a meinha no pé? Mão e pé são sempre mais gelados. Yasmin, você me segue há muito tempo? Gente, é verdade. Isso é um mito. Não precisa usar meia, não precisa usar luva. Todo o fluxo sanguíneo do bebê é muito diferente da distribuição do fluxo sanguíneo, do fluxo de sangue, né, do adulto. Então, o fluxo de sangue deles sempre vai dar prioridade para a cabeça, que é um cabeção, eles têm uma cabeça muito grande com relação ao corpo, quando comparado com a gente, e para a parte do tronco, do corpo. Então, as mãos e os pés sempre vão estar gelados. E isso não significa que o bebê está com frio. É como, sabe quando você sai num ambiente gelado e você fica com a pontinha do seu nariz gelada, mas você mesmo não está com frio, você mesmo está quentinho? É como se fosse isso. Então, eles têm essas extremidades geladas. Ah, doutora, mas para deixar quentinho, posso deixar a luva?
Não precisa, porque eles são muito sensoriais nessa parte de extremidade. Então, eles ficam realmente incomodados com touca na cabeça, com luva nas mãos, com meia no pezinho. Ah, doutora, mas eu moro aqui faz menos 3 graus. Tudo bem. Você tá com luva, talvez realmente seu bebê precise de uma luva também para não passar frio. Mas se seu bebê tá confortável, em casa, não está chorando, bebê que tá com frio chora, gente. Se tá tudo bem, não precisa se preocupar em colocar luva. Deixa esse bebê já sentir o mundo, começar a explorar. As pessoas não podem ver um bebezinho no colo que já vem falar para colocar luva, né? Clássico. Olha lá, a minha bebê tirava tudo. E os bebês, eles sentem necessariamente mais frio do que o adulto? É obrigatório isso? Porque a pele deles é mais imatura, eles são mais sensíveis, então eles vão necessariamente precisar de uma camada a mais de roupa do que a gente está usando? Mesmo que eles estejam vermelhos e pingando. Normalmente, os bebês eles têm um pouco mais de frio do que nós adultos, mas não é regra. Se você olhou para o seu filho e você acha que ele está com calor, talvez ele esteja. Ah, não, mas ele está usando a mesma quantidade de roupa que eu e ele está suando. Às vezes, seu filho é calorento. Então, vocês vão tateando pelo que vocês estão vendo deles. Não tem que ser uma regra isso. Você precisa conhecer você e conhecer o seu bebê. Eu acho que essa é a beleza, uma das belezas, né, de você ter conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, você consegue interpretar o seu próprio bebê e seguir recomendações que às vezes são diferentes. Porque o seu bebê não segue a média, ou porque o seu contexto não é o contexto da média. Então, você consegue tomar decisões baseando na sua realidade, no que você quer para sua família. Você consegue mudar. Porque não existe um tipo de parentalidade, não existe um jeito certo de ser mãe, um tipo certo de mãe perfeita. O que existe é você e a sua família, nem que seja você e seu bebê só. E muitas vezes, algumas decisões vão ter que ser sacrificadas por outras, porque naquele momento da vida de vocês, tinha um peso. Quando você tem conhecimento, quando você sabe que ao decidir algo, você ganha algo e perde algo, você consegue tomar suas próprias decisões da sua própria maternidade. Usar touca na maternidade é realmente necessário? Logo que eles nascem, no primeiro, segundo dia de vida, eles ainda perdem muito calor na moleira, tá? Então, normalmente, a gente deixa na maternidade, até porque geralmente é frio, por conta de ar-condicionado, tudo isso. Mas não é nada obrigatório. Em casa, não, porque eles ficam irritados. Outra coisa que é muito antiga, que muita gente ainda acredita. Eu acho que esse eu nunca vi nenhuma mãe no meu consultório chegar falando, nossa, doutor, tem que fazer isso, que é colocar uma moeda no umbigo para o umbigo não estufar. Vocês ainda escutam isso? Dos avós, dos seus pais? Ou então colocar uma faixa para a orelha não ficar de abano? Vocês já ouviram isso alguma vez? Pois é mito. Também isso não existe. Não tem como você mudar a anatomia, né? Então, o jeito que aquele bebê nasceu, o corpo dele, só por ficar pressionando a orelha. Você vai acabar deixando seu filho irritado, muitas vezes com dor. Dependendo do jeito que você coloca a faixinha, você pode cortar até a circulação da orelha dele. E a moeda no umbigo, gente, moeda é um negócio sujo. Fora o risco de tétano, porque não deixa de ser um metal e o umbigo é uma comunicação direta com a barriga. Então, o umbigo, no começo, né, principalmente com o coto umbilical, tem uma comunicação muito próxima com a barriga. Então, o risco de tétano é muito grande. Então, a gente não coloca moeda no umbigo nem faixa na orelha
para tentar mudar a anatomia. As hérnias de umbigo, que é quando o umbigo está estufado, são muito comuns, porque o cordão umbilical passava lá, então os músculos estão afastados. Mas até os 3 anos, conforme esse bebê vai crescendo, fortalecendo, esses músculos vão ali se fechando e a maioria das hérnias fecham. Mas se você colocar a moeda ou não vai mudar nada. Se seu filho precisar de cirurgia por causa de hérnia com 3, 4 anos, não vai ter sido a moeda que vai fazer diferença no passado. Fumo no umbigo? Essa eu nunca ouvi. Ah lá, ó. Primeira coisa que minha avó falou quando o leão... o leãozinho nasceu. Coloca a moeda. Gente... Não me escutem. Tentar afinar o nariz? Você faz o quê? Tampa o nariz do bebê? Gente, que perigoso. Fiquei assustada com tentar afinar o nariz. Fumo no umbigo também. Olha isso que uma pessoa falou. Antigamente eles colocavam roupa amarela para não passar o amarelo pro bebê. Antigamente, as pessoas elas não tinham tanto acesso à informação quanto hoje em dia, né? Então, era muita crendice. Então, por exemplo, às vezes, vários bebês iriam evoluir com um amarelão de qualquer jeito. Só que aí você coloca uma roupa amarela, às vezes dá para perceber melhor o amarelão. Ou então foi uma coincidência e as pessoas começam a associar. E aí uma fala para outra e isso vai para frente, né? Mas não, o amarelão, ele acontece... Porque, por vários motivos o amarelão pode acontecer. Mas pode acontecer por diferença de sangue da mãe e do bebê. Pode acontecer porque não está mamando o suficiente. Pode acontecer só porque você tem uma descendência latina. Pode acontecer para os bebês que têm bossa, então que ficam com muito sangue aqui na cabeça na hora do parto. Então tem vários fatores de risco pro amarelão acontecer. Usar roupa amarela não é nenhum deles. Orelha com fitinha. Não, coitada, gente. Imagina você dormir a noite inteira com uma fita na orelha. Minha bebê usou roupa amarela, ficou linda demais de amarelinho. E essa, gente... É melhor deixar o bebê chorando para ele se acalmar sozinho. Essa também a gente escuta muito. Até hoje. Vocês já ouviram falar, ai, você tá pegando esse bebê demais no colo. Ele tá acostumando a ficar no seu colo. Que coisa ruim, né? O bebê acostumar a ficar no seu colo. Deixa ele chorando, porque se ele chorar, ele vai aprender a dormir sozinho. Ele vai ficar independente. Deixa ele chorando pra ele já ficar independente. Corta pro bebê, 1 mês e meio de idade. Querendo que ele fique independente. Tem gente que não recebeu colo e não ficou independente nem depois dos 18 anos. Essa questão do bebê, deixar o bebê chorando para ele aprender a parar de chorar ou aprender a dormir sozinho, eu vou falar para vocês que é uma coisa que funciona. Por isso que ficou tão popular, por isso que as pessoas falam tanto, porque realmente funciona. Depois de alguns meses, o bebê ele para de chorar. Mas vocês sabem por que ele para de chorar? Tem um conceito que fala sobre desamparo aprendido. Então, o bebê, ele... Para vocês terem uma noção, nascer é uma crise adaptativa muito grande. Porque até então ele estava assim, no melhor spa do universo, né? Ele estava lá boiando, sendo alimentado o tempo todo, quentinho. Nunca teve uma sensação ruim. De repente, ele só tem sensação ruim. Tudo para ele é novo e tudo que é novo assusta. Então, os bebês até os 3 meses de vida, eles estão muito assustados o tempo todo. E o único jeito, eles nem enxergam direito, então nem isso eles conseguem contar. E o único jeito que eles têm de se comunicar
é chorando. Eles não conseguem conversar com você, eles não olham no olho ainda, não conseguem nem focar direito. Então, tudo que eles têm é instintivamente chorar. E aí eles estão tentando aprender como viver esse novo mundo que aconteceu agora para eles. E aí eles choram. E aí chorou, você vem e acalenta ele. Aí ele começou a chorar, você não veio. Começou a chorar, você não veio. Começou a chorar, você não veio. O que ele aprende com o tempo? Não importa o quanto eu chame, ninguém vai me acudir. E aí, realmente ele para de chorar. Realmente, ele para, ele dorme sozinho. Mas às custas do quê? Às custas de ensinar para o nosso filho que a gente não está disponível para tudo que ele precisar, para todas as dores que ele tem, que ele não vai ser acolhido nos momentos de desespero. Porque pra gente, muitas vezes a gente tá assim, no dia a dia, tá exausto, e eu vejo muitas pessoas falando: ah, esse menino tá manhoso, ah, ele tá fazendo isso de propósito, ele faz isso pra eu ir até ele, como se um bebê, e não só recém-nascido, mas um bebê aí nos primeiros meses de vida tivesse cognição suficiente para conseguir fazer um pensamento de manipulação. O que ele está fazendo, ele está comunicando uma necessidade, é um sinal de desespero, ele está sentindo que ele está prestes a morrer porque ele nunca sentiu aquela sensação antes. Então, para ele é uma coisa completamente nova, desconfortável e desesperadora. Ele está pedindo socorro. E aí alguns pais ele falam: não, deixa aí para ele aprender que é assim mesmo, que não é chorando que consegue as coisas. Então eu acho que a gente tem que ter em mente o que a gente quer ensinar para o nosso filho, né? Que a gente é disponível para eles. Que mais de mito? Colocar moeda, eu falei. E é preciso amamentar de 2 em 2 horas? Esse é mito ou é verdade? O que vocês acham? Respondam aí no chat. Preciso amamentar de 2 em 2 horas? Cronometrado? Ou dar a fórmula, né, de 2 em 2 horas? Depende. Gostei dessa resposta. O meu mama é de 3. Acho que depende da criança. Depende também que idade que você está falando, né, doutora? Aí, o comentário que eu estava esperando. Livre demanda. Gente, vocês estão muito sabidas. Eu acho que vocês estão acompanhando todas as minhas lives. Mas é isso. Não existe um relógio biológico de precisa amamentar a cada 2 horas. O que a gente precisa fazer é a livre demanda. Então, o seu filho demonstrou sinais de fome, então ele tá aqui, ó, procurando, tá irritado, tá chorando, tá na hora de amamentar. Amamentou, ele ficou relaxado, ó, soltou as mãozinhas, dormiu, demonstrou sinais de saciedade, aquela mamada acabou. E aí você vai amamentar de novo assim que ele tiver fome, que ele tiver sinais de fome, livre demanda. No primeiro mês de vida, a gente evita passar de 3 horas. Então, assim, não dá para ficar 4, 5 horas. Agora, se o seu bebê, ele já recuperou o peso de nascimento, porque eles perdem peso quando eles nascem, né? Porque tem inchaço, tudo. Então, eles perdem até 10% do peso. Aí, eles têm mais ou menos 15 dias para recuperar esse peso. Então, já recuperou, tá com o peso que nasceu. Já tá ganhando peso todos os dias certinho, pelo menos 20 gramas por dia nesse primeiro mês. A amamentação já está tranquila, amamento com facilidade. Aí a gente já pode ficar um pouco mais flexível e seguir realmente a livre demanda, mesmo que às vezes passe aí de 3, 4 horas. Não tô falando para ninguém ficar 12 horas sem amamentar, hein? Pelo amor de Deus. Até porque vocês precisam conhecer o bebê de vocês. Então eu gostei muito da resposta de depende, porque realmente depende. Tem bebê que é sonolento.
Tem bebê que você precisa chacoalhar, acordar ele para ele mamar, senão ele fica dormindo aí horas e horas e horas. Gente, lembrando que essas lives que a gente está fazendo todos os dias e amanhã tem mais uma live. O tema da live de amanhã é impactos da amamentação no desenvolvimento do bebê. É nessa live de amanhã, para você que é gestante, para você que está com dificuldade de amamentar, que a gente vai falar um pouco mais sobre técnica de amamentação. O foco vai ser leite materno e amamentação amanhã. Todas elas são só uma preparação para o nosso evento principal, que é a Semana Mãe de Primeira, que vão ser 3 aulas que são gratuitas e vão acontecer nos dias, 3 aulas, 20, 22 e 24 de janeiro. Então, se você não se inscreveu, para se inscrever é só entrar na minha bio, clicar no link e se inscrever. Dizem que se aparece os cravinhos, que os cravinhos que aparecem no rosto do bebê é de beijo. É verdade ou é mito? É mito. Não tem nada a ver com beijo. Tem que tomar muito cuidado com beijo no bebê, principalmente porque 97% da população tem o vírus da herpes. Mesmo que você nunca tenha tido herpes na boca, nada, a maioria das pessoas carrega o vírus mesmo não tendo nenhuma manifestação. E passar herpes para um recém-nascido, para um bebê, é muito grave. O que acontece muito é que a adaptação da pele do ambiente de dentro do útero para fora do útero leva um tempo. E nesse começo, eles têm muitas berebinhas na pele. E é normal e esperado. Então tem o eritema tóxico, que são vários cravinhos que aparecem. Tem a acne neonatal, que eles têm literalmente espinhas. Tudo isso é adaptativo e vai melhorar conforme essa pele vai amadurecendo e o bebê vai crescendo. Fiquei muito... Ô Mara, a live de amamentação é amanhã. A gente já teve uma que era leite materno versus fórmula. Agora de amanhã é sobre amamentação. E aí, por último, eu acho que o principal mito que existe é que a maternidade ela é 100% instintiva e que não existe necessidade de aprendizado. Vocês concordam com isso? Vocês acham que dá para contar 100% com o instinto materno? Eu acho que o instinto materno, ele existe. E eu acho que ele é parte muito importante da jornada da maternidade. O que eu acho é que chega um momento da nossa vida, porque a vida que a gente vive hoje é uma que a gente, ao mesmo tempo que está cheio de informação, a gente está sem nenhuma informação. E aí a gente fica perdido no meio de tudo isso. E esse sentimento de se sentir perdido gera angústia, gera ansiedade, e aí chega um momento da sua vida que você tem tanta coisa na sua cabeça que você não consegue mais diferenciar o que é o seu instinto materno e o que é ansiedade, o que é medo, o que é pressão externa dos outros falando. Às vezes você sente no seu coração o que é ser feito pro seu bebê, mas as pessoas ficam falando tanta coisa que você começa a duvidar de você. Então eu acho que o instinto materno, ele é muito importante. Só que quando você tem conhecimento, quando você sabe o que esperar, quando você conhece o ciclo natural do seu bebê, você já está preparada para ser blindada dos palpites externos. Então o palpite ele pode vir, porque ele sempre vai vir, gente, não tem jeito. Mas ele bate em você e volta, porque você já sabe o que esperar, você já viu isso antes. E aí nesse momento, quando você consegue se livrar, não de toda, né, porque não tem como no nosso mundo de hoje, mas de grande parcela do medo, da ansiedade, aí você consegue de vez ouvir o seu próprio instinto materno. E é aí que ele vai acertar na maioria das vezes. Então eu acho que a aprendizado é essencial, até porque a gente se prepara para tudo na vida, né? Então, vamos supor que você vai fazer alguma coisa pela primeira vez, você nunca fez antes. Você vai dar uma palestra, você vai começar uma faculdade, você vai fazer uma entrevista de emprego. Você não se prepara? Você não estuda antes? Por que a maternidade teria que ser diferente?
Por que a gente tem que nascer sabendo ser mãe, sendo que a gente nunca foi mãe antes? Então dá sim para se preparar sem enfiar minhoca na cabeça, porque existe o que você precisa saber. Eu acho que a maternidade é sobre fazer o que precisa ser feito no momento certo. Então, não é sobre você saber todas as informações do mundo mais atualizadas. Isso é o meu trabalho como pediatra. Eu tenho que saber o que todo mundo está falando, se está certo, se não está. Você tem que saber o que é essencial para o seu cuidado com o seu bebê, para que você consiga tomar suas próprias decisões. Eu não sabia que amamentar seria a parte mais fácil. Bruna, que bom que foi fácil para você. Eu acho que deveria ter um cuidado durante... Muita gente, Bruna, se prepara muito para o parto, porque é o primeiro desafio, né? Então, você descobre que você está grávida, você fala, vou ter que parir. Ou vai ser cesárea, ou vai ser parto normal. E as pessoas, elas se preparam muito para esse momento. E aí, de repente, entregam um bebê no colo dela e falam, vai para casa? E elas falam, meu Deus, e agora? Me preparei muito para todo momento do parto e não me preparei para simplesmente receber esse bebê. E esse bebê, ele é bem previsível nas primeiras semanas, bem previsível. Ele faz pouca coisa, ele faz cocô, você tem que dar banho, ele mama, dorme e chora. É isso que você precisa saber. Ah, doutora, mas eu tô grávida, vou estudar sobre introdução alimentar. Você vai ter 6 meses para isso. A introdução alimentar vai ser só depois de 6 meses. Tem coisa que é essencial que você saiba agora. Mãe de primeira viagem de uma prematura, sem rede de apoio. Foram os 3 meses mais difíceis da minha vida. Rubi. Mas passou. E tanto você quanto ela, imagino que estão bem. Eu acho que no final é esse o importante. Eu acho que quando a gente se prepara, pelo menos para o que é essencial, perde-se um pouco essa sensação de fiz o que deu. Ah, apareceu um problema na hora, eu fiz o que deu. Porque a gente já consegue prever algumas coisas e aí tomar algumas determinadas decisões. Mas eu acho que, no fim, a gente tem que sempre fazer o melhor que a gente pode fazer. E, muitas vezes, a gente é um pouco cruel com nós mesmos. Por quê? Porque a gente pega o nosso olho de hoje, então tudo que a gente já sabe, tudo que a gente já aprendeu, e a gente julga o nosso passado. Então a gente olha para trás e fala assim, ó, se eu tivesse feito, o passado a gente já passou. E ficar remoendo uma culpa disso não vai te levar a lugar nenhum. Hoje você sabe, hoje você já passou por muita coisa. Você não consegue julgar o seu passado com os olhos de hoje. Isso é injusto, porque você não era a mesma pessoa. Então a gente tem que ter no nosso coração que a gente fez o melhor que a gente podia, no contexto que a gente estava, com as ferramentas que a gente tinha. E tá tudo bem. Ser mãe não é sobre ser a pessoa mais perfeita do universo. Não é sobre criar o filho perfeito. É sobre passar para o seu bebê o que é importante para você. Passar para o seu bebê quais são as suas ideologias. E ele crescer com amor. Quando o bebê ele cresce com amor e cuidado, gente, é isso que importa. Ó, eu queria ter pensado assim. Foi muito difícil no começo. Não precisa, gente, não precisa ser difícil assim. É sempre uma adaptação, porque é uma mudança na nossa vida, é algo novo.